Dois. Som. Bom dia. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade, mais um dia que nos dá, um dia que nos permite estarmos aqui para também estudarmos a palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos. As crianças de 10 anos abaixo, pode ir ali para a escolinha. Já estou indo então. Ontem tinha 2 copos de água, eu não bebi nenhum, olha. Agora não tem nenhum. Então vai ter que ser rápido. A mensagem vai ter que ser rápida. Bom, ontem nós estudamos sobre impactos da vida e os dissabores, amenizar isso na nossa vida, para que possamos continuar a nossa carreira cristã, a nossa vida aqui com o Senhor. Quero ressaltar 2 posições. Primeiro, com relação à questão da ceia do Senhor. Isso é algo que nós podemos amenizar impactos e dissabores na nossa vida cristã. A partir do momento em que nós temos comunhão, participamos. Hoje na manhã nós podemos o privilégio de poder adorar o Salvador. Privilégio. Mais uma vez nós adoramos Ele. E menos uma vez. Você que esteve aqui, participou da ceia, amém. O que não veio, essa nunca mais terá. Podemos ter outra ceia no próximo domingo, mas nunca teremos mais a que passou hoje. Isso ameniza os impactos da nossa vida aqui, os dissabores da vida cristã. Outro, quero valorizar também com relação àquilo que foi prestado aqui de honra, e aquilo que o Eliezer posicionou sobre honra. Paulo, ele gastou na carta de Romanos, no capítulo 16, prestando honra a pessoas, falando sobre, valorizando pessoas. E você vai ver ali, ele vai falando, citando cada um e cada detalhe, e ali sobre a carta de Romanos, capítulo 16. Então, que Deus abençoe, isso é algo que se deve continuar, né? Muito bem, hoje nós, se Deus permitir, nós queremos falar um tema que veio no meu coração, quando eu estava lá em Cáceres. Eu fiquei lá quase 40 dias, num projeto missionário ali, ajudando ali o Marcos Kochmider, no trabalho ali naquela localidade, e esse tema, eu não preguei esse tema lá, eu não falei lá sobre esse tema. Ele veio para mim na minha mente, porque quando fui convidado aqui, eu pensei, Senhor, o que eu posso falar sobre, no momento da escola dominical, para os irmãos ali? É algo que eu vivenciei. Tem coisas na nossa vida que eu já estou praticamente aí, vou completar agora, do ano que vem, 65 anos. Não parece, mas é 65. Estou novo. Mas a gente vivencia tantas coisas na vida, ao longo dessa minha vida, mas coisas que eu nunca presenciei, nunca enfrentei. Chamado um projeto Agregar, tem uma creche lá em Cáceres, acho que a maioria aqui conhece. E lá na creche tem agora, nesse ano, eles conseguiram aumentar a quantidade de alunos. Está com 80 alunos lá na creche. 80 crianças. E através desse projeto, através da creche, tem um projeto chamado Projeto Agregar. Esse projeto é um projeto que trabalha muito com a família da criança, do pai, da mãe, do avô, da avó, da tia, do tio. Então eles vão à casa das pessoas. Esse projeto ele leva tanto a parte social, né, emocional, financeira, e também a parte espiritual, que é a principal. O objetivo é o evangelho na casa dessas pessoas, certo? Mas, atrelado a isso, tem essa parte social, onde vê se o pai está trabalhando, se a mãe, como é que está. E eu pude presenciar e vivenciar visita nesses lares lá, algumas casas, e eu vou dizer para vocês, coisas que a gente não vivencia na prática, na vida nossa. Você às vezes tem que estar ali, e ali é um ponto de droga.
O pai, a criança está lá, mas o pai é um viciado ou um que trafica naquele local. Ou um pai que foi pedófilo. E você vê ali. E eu cheguei numa casa em que a mulher, o rosto dela, pensa numa pessoa abatida, triste, desfigurada. Você fala, Senhor, como que leva a palavra? Porque o pai já tinha abusado da filha, tinha abusado da pequena, do menino. Então a pessoa estava numa situação, a mulher, amargurada da vida. O rosto dela estava totalmente desfigurado. E eu pensei, meu pai amado, como falar para uma pessoa que está dentro do seu coração, dentro da sua alma, uma ferida muito grande, algo terrível. E eu pensei nisso com relação a nós, na nossa vida cristã, a minha própria vida, minha própria pessoa, a gente pensar na nossa próprio eu, no nosso próprio ser, quem somos nós. E por isso que o tema está aí, o rosto dos crentes de hoje. O que ele revela? O que se revela através do seu rosto? E eu gostaria que nós entendêssemos um pouco, porque o rosto, ele é uma fotografia da alma. Ele é uma fotografia da alma. O que você transparece é algo que está dentro do seu ser. E você coloca isso para fora. O nosso rosto, ele transmite uma vasta gama de informações, emoções, sentimentos, o nosso caráter, a nossa personalidade. Caráter e personalidade parece que fica um pouco mais ou menos a mesma linha de pensamento e tênue, mas há uma diferença. A principal diferença da personalidade e caráter é que a personalidade é o que a pessoa apresenta ao mundo, o que ele apresenta ao mundo, ou seja, abrangendo os seus traços físicos, emocionais, comportamentais, enquanto o caráter é a essência moral e ética. É aquilo que é moldado por valores e princípios internos. Você foi criado de uma forma, seu pai, sua mãe te deu um ensino de caráter. Eu lembro uma vez que eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Não, 6 anos de idade. E eu fui numa vizinha, estava brincando com o menino do lado, na vizinha, e lá tinha uma moeda. E eu olhei aquela moeda e falei, dá para comprar um doce. Tchau, peguei a moeda. E fui para casa. Cheguei em casa com a moeda, a minha mãe viu a moeda na mão, ela falou assim, onde você achou essa moeda? Eu falei, encontrei na rua. E não era na rua. Aí ela falou assim, não, você encontrou aonde essa moeda? Você pegou essa moeda de quem? Aí eu falei assim, aí eu tive que contar, porque foi na vizinha. Você vai lá agora entregar lá. Você vai devolver essa moeda. Isso é a formação do caráter de berço, que é colocado dentro da nossa vida, da nossa cotidiana, daquilo que nós fazemos. É o caráter. Então, o caráter é a verdade representada numa moral, aquilo que nos guia. Aquilo que nos guia. Também o rosto, ele mostra uma condição de saúde. Já notou? Tem gente hoje, médico, que faz medicina através dos olhos, para verificar se a pessoa tem doença, qual tipo de doença. Pesquisa através dos olhos. Então, o rosto, ele fala também a condição de saúde. Tem pessoa que está assim, abatida, você está notando que ele está com problema de saúde. O rosto, ele fala sobre isso. As expressões faciais, o formato do rosto, as rugas. Esses dias eu olhei no espelho e falei, não tinha essa ruga aqui não, essa está moendo. Está sinalizando mais. Ela é algo que apresenta na nossa vida o tempo, a história do tempo da nossa vida também, o rosto ele fala. As características físicas podem comunicar mensagens não verbais. O rosto, ele fala mensagem não verbal. O que é a mensagem não verbal?
É a fala que, é a comunicação que não se refere àquilo que fala por palavras. E você fala através disso, através dos gestos, das expressões faciais, né? E através disso as posturas, os olhares, os toques. E tudo isso vai compreender no nosso rosto. A beleza do rosto é o reflexo do nosso interior. É o reflexo que está dentro de nós. É a expressão dos nossos sentimentos mais profundos. E Salomão, sábio demais, quando ele diz assim: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Que sabedoria! Isso é uma grande realidade. Está lá em Provérbios 15, 13. O rosto de alguém é a sua mais adequada representação, aquilo que torna a pessoa único. Torna a pessoa único. Eu tenho gêmeas, Lohane e Lorena. Nenhuma das duas parece uma outra. Diferentes, mas nasceram, são gêmeas. No mesmo ventre, ali. Tem pessoas aqui que são irmãos, mas nem todos são iguais. Cada um tem a sua diferença. Nós costumamos tirar selfie. Nós costumamos tirar mais selfie das mãos, dos pés, da barriga ou do rosto. Não é? Toda hora você está fazendo assim para pegar o meu rosto e o rosto dos outros. Então é algo de uma expressão figurativa. E tem também aquela expressão de dizer assim, ó, o cara escondeu o rosto. O cara está de rosto virado. Está vendo? Então, o rosto ele fala, o cara está de rosto amarrado. O que está dizendo? Está falando de desprezo, de afastamento, de nervosismo. Olha como ele vai mostrar isso no nosso próprio rosto. O rosto representa a pessoa. O rosto é a maior janela da alma que Deus nos deu. Diz Moody diz o seguinte: o rosto de um homem pode pregar um sermão, mais forte do que as suas palavras. Olha bem, o rosto de um homem pode pregar um sermão mais forte do que as suas palavras. Eu posso estar vindo aqui na frente e nada daquilo que eu estou falando é que está no meu sentimento, dentro do meu coração. E o rosto vai transmitir isso, vai mostrar isso. Então Moody foi muito feliz em dizer que o rosto de um homem pode pregar um sermão mais forte do que as suas palavras. Às vezes o seu silêncio, a sua expressão falou muito mais alto do que as suas próprias palavras. Isso é uma grande realidade na nossa vida. O texto que nós vamos ler hoje encontra em Êxodo, capítulo 34, versículo 29 a 35. Abra sua Bíblia e nós vamos ler esse texto. Diz o seguinte, lá no versículo 29 do capítulo 34. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falava com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés se chamou a Arão e todos os principais da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Em 2 Coríntios capítulo 3 e 18, é isso que eu quero que a nossa mensagem chegue através de nós nessa manhã. É aquilo que Moisés presenciou no monte, é aquilo que Moisés vivenciou com o povo, com o seu rosto,
eu quero que 2 Coríntios capítulo 3, 18 seja uma realidade para a nossa vida cristã. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Meu amado, o que eu quero nesta manhã, que nós saiamos daqui, que o rosto nosso brilha em glória, e que reflita a glória do nosso amado Senhor. Amém? Há alguns anos, 4 homens estavam numa buscada de uma empreitada de um garimpo na Montana, nos Estados Unidos, para encontrar ouro. E esses homens, numa investidas anteriores, nada de sucesso. E à frente de um vilarejo, eles então caminharam meio já distante daquele vilarejo, uns 30 quilômetros. E distante daquele, eles viram um lugar de um riacho, e que eles viram algum formato que poderia encontrar ouro. E realmente, eles encontraram uma grande mina de ouro naquele lugar. E eles ficaram uns com os outros, dizendo: nós estamos muito ricos, nós estamos agora milionários. E ali eles começaram a trabalhar e fazer com que as coisas fizessem oculta para que ninguém pudesse descobrir. E eles então, trabalhando por algum tempo naquele lugar, acabaram os mantimentos e tudo que era necessário para eles estarem sobrevivendo naquele lugar. E eles: nós precisamos ir ao vilarejo comprar comida. Mas eles fizeram um acordo entre eles antes. E o que eles fizeram era que ninguém falasse nada sobre o ouro. Era o acordo dos 4. Poderiam perguntar e falar: nós não vamos falar nada. E eles então foram para aquele lugar. E chegaram ali naquele lugar, naquele vilarejo, e eles compraram o que era necessário, e agora estavam retornando para o lugar onde era a mina. E quando eles estavam retornando, os 4 notaram que tinha 100 homens atrás deles, vindo, seguindo eles para aquele lugar. E alguém olhou um para o outro e disse: você contou alguma coisa? Não, não falei nada. O que está acontecendo? Aí um deles foi lá perguntar: por que vocês estão nos seguindo? E eles falaram assim: por que vocês nos seguem? Por que há o motivo? Ele falou assim: é porque o que vocês encontraram. Quem contou para vocês que encontramos alguma coisa? Ele falou: não precisa, o rosto de vocês brilham. O rosto de vocês brilham. Quando nós notamos isso, nós vemos que essa história, ela nos ensina que o rosto daqueles homens revelou palavras que pretendiam esconder. O rosto estava revelando aquilo que estava no seu interior, escondendo dentro do seu interior, e não queria revelar através da sua personalidade, mas o seu rosto estava falando que eles tinham encontrado. O rosto é a parte mais exposta dos nossos corpos. Esta sempre menos coberto de que qualquer outra parte do corpo. O rosto está à parte. Eu estou de camisa, calça, sapato, meia, né? Eu estou tampando o meu corpo, mas o meu rosto, ele está exposto. E assim é a realidade. E o filósofo Levinas, Emmanuel Levinas diz: no rosto apresenta o ser por excelência. Olha que palavra. No rosto apresenta o ser por excelência. Na passagem de Êxodo, Moisés ali no capítulo 34, nós vemos que Moisés agora, novamente subindo ao monte, ao encontro do Senhor, depois de um tempo que ele esteve ali no monte, ou seja, 40 dias e 40 noites, lá nos mostra no versículo 28, e esteve ali na presença do Senhor. Agora ele volta ao arraial, mas não volta da mesma forma como havia subido no monte. Ele não volta do mesmo jeito. Havia algo mudado nesse homem. Esse homem agora não poderia ser a mesma pessoa. Uma parte do seu corpo havia mudado. Interessante que como a palavra de Deus, ela dá nos detalhes, alguns requisitos que você possa pegar alguns detalhes.
Ele não fala das mãos dele, ele não fala dos pés dele, mas ele fala do rosto. Ele fala do rosto de Moisés, que havia mudado o seu rosto. O seu rosto havia agora, ele brilhava. O seu rosto havia alguma coisa diferente, havia algo da glória do Senhor estampada no rosto desse homem. Que coisa preciosa, né? Poder estar com o Senhor no monte, estar no alto, e ali no alto, algo que estampou no rosto desse homem foi a glória do Senhor. Será que as pessoas podem ver no nosso rosto que ele brilha, que somos uma pessoa diferente, que somos do Senhor Jesus Cristo? E ontem eu falei do atleta Jorginho, jogador de futebol, que ele queria ser reconhecido não como um atleta de futebol, mas como um atleta de Cristo. Será que as pessoas reconhecem no seu rosto que ele brilha, que você tem algo diferente? Como é gostoso alguém dizer para você: você é crente? Ou ninguém falou para você ainda? Cuidado, nós precisamos rever os nossos conceitos cristãos. Então o rosto brilha. O brilho dessa intensidade aconteceu no versículo 18 do capítulo 33. Moisés faz um pedido ao Senhor, o pedido é: então disse Moisés, rogo-te que mostre a tua glória. Olha aí, olha o que ele pediu: mostre-me a tua glória. E no capítulo 33, do versículo 12 a 15, Moisés roga ao Senhor que a presença agora do Senhor vá com eles. O Senhor diz: olha, eu não vou com vocês, o povo já tinha feito algo terrível, já estava realmente decepcionado, mas Moisés: Senhor, se o Senhor não for, não faça nós sairmos daqui, vai conosco, a tua presença é necessário, estarmos juntos. E ele então, além da glória, ele queria que essa presença fosse viva na caminhada deles para frente. Embora as pessoas tenham se assustado ao ver o rosto de Moisés, já pensou chegar alguém com o rosto brilhando desse jeito? Era algo diferente, olha lá. As pessoas ficavam impactadas. Pensou alguém chegar aqui, o Elias chegou aqui, o rosto dele está brilhando. Fala: o que você passou? Né? Então, o que havia no rosto dele era algo que brilhava, era diferente. O texto sagrado nos revela que ele falou de rosto limpo, sem véu. O homem de Deus colocou o véu somente depois de falar aos israelitas. E fez isso não só a primeira vez em que seu rosto brilhou, mas todas as vezes que saía da presença do Senhor, o comportamento se repetia. E era assim, ele falava ao povo as palavras de Deus, o povo via o seu rosto que brilhava. Depois de falar, e o povo vê que seu rosto brilhava, Moisés cobria a face com o véu para entrar na presença do Senhor de novo, e ao sair, saía com o rosto resplandecente. Isso repetia. É algo de repetição. Mesmo quando tentamos esconder o rosto, ele vai denunciar quem somos e quem está reinando dentro de nós. Pode ter certeza disso. Quem está reinando dentro de nós. Este estudo, eu quero chamar você a atenção o seguinte: que tipo de glória está sendo refletido através de você? É Cristo que reina e a glória é resplandecida através de Cristo no seu rosto? Ou seu rosto é o seu próprio eu, é a sua própria identidade? E tem gente que fala: eu faço o que eu quero, ninguém me manda. Então reflete a própria carnalidade, a própria pessoa. Então, quando nós olhamos isso, eu queria perguntar para você: o que reina no seu ser? O primeiro ponto: o que o rosto demonstra? Ele é o espelho da alma. E nós olhamos em Provérbios capítulo 15, diz assim, versículo 13: o coração alegre formoseia o rosto. Em Isaías 3:9, o semblante deles testifica contra eles. Em Eclesiastes 8:1, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Se o coração está cheio de luz, o rosto brilha. Se está cheio de trevas, o rosto demonstra as suas sombras.
Pode ter certeza. Se você está abatido, seu rosto vai transmitir sombras. Seu rosto transmite aquilo que você é. E Tozer, ele diz o seguinte: você pode esconder sentimento dos seus lábios. Você pode esconder, mas nunca do seu rosto. Nunca. E está dentro dos seus olhos. Quero fazer uma dinâmica aqui. Meu amor, não te falei nada não, mas fica de pé. Fica de pé. Ela vai fazer o sinal de alegria, tá bom? Alegria. E esse sinal de alegria, olha o rosto. Ok? Vamos fazer? Não, tem gente aí que está fazendo alegria não. Alegria. Agora se eu faço assim. Estou alegre. Mostrou alguma coisa? Sinal Libras, ele é o quê? Espaço, que mais vem? Visual. E visão e espaço. Certo? Visão, espaço. Aonde que se vê com relação à expressão para se fazer Libras? Mãos e rosto. Certo? São duas coisas fundamentais. Você precisa as mãos, mas também transmitir através do seu rosto. Faz o sinal de triste, amor. Estou triste. Então, se eu faço isso, o surdo vai dizer, mas ele não está triste não. Então, o rosto, amados, ele vai transmitir através das mãos e do rosto aquilo que é a expressão. E o rosto ele não mente. E aquilo que nós olhamos aqui, ele não mente. O que está sendo transmitido é algo que realmente está sendo visto através do rosto, das mãos, e que vai ser codificada essa palavra e transmitido numa tradução para eles. Então o rosto, ele não mente, ele revela se há paz, se há culpa, se há alegria, se há tristeza. Ele vai falar se há uma comunhão, se há um afastamento. Ele vai falar sobre isso. O cristão verdadeiro, ele reflete a presença de Cristo através do seu semblante, pois a paz interior, ela se manifesta para o exterior. Se você está em paz com o Senhor, pode ter certeza que o seu rosto ele reflete. Ele vai refletir. Segundo ponto. Eu passei muito. Não, ok. Segundo ponto, as expressões do nosso rosto que falam, ele tem significados. E a palavra de Deus ele vai nos mostrar isso também. Sobre o rosto. E vários significados espirituais. O rosto ele vai demonstrar para nós isso. O primeiro rosto é o abatido. É um sinal de coração distante. Quando a esperança se apaga. Quando a esperança se apaga. Sabe de uma passagem em Gênesis capítulo 4, versículo 6? Quem está falando lá? De quem? Caim. Está falando de Caim. E lá fala uma palavra, uma coisa sobre o seu rosto, e diz o quê? Que ele decaiu seu semblante. Decaiu seu semblante. O que demonstrou isso na vida de Caim, ao ser repreendido? Ele foi repreendido, ele abaixa o rosto, ele decai o seu semblante, há um abatimento na sua vida, no seu interior, a culpa faz ele afastar de Deus. A culpa agora, ele perde uma esperança, a esperança se apaga e ele se afasta. Há um abatimento. Em Salmo capítulo 42 e 5 diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que está uma luta no meu interior? Porque há uma luta dentro da minha vida. Você poderia pensar e notar, quem escreveu aqui esse Salmo, capítulo 32? Davi. Você pode notar um abatimento no rosto dele, falando essas palavras? Ou ele falou assim: porque estás abatido a minha alma? Porque se debilita dentro de mim? É isso que ele falou? Não, ele estava com semblante
abatido. Abatido. O semblante abatido. E quando nós olhamos isso, nós olhamos que ele não termina esse versículo aí. Ele diz, espera em Deus. O que ele quer dizer? Que esse abatimento era temporário. Era algo que ia ser mudado, ia ser transformado. Não ia ficar para sempre. É algo que o Senhor ia mudar. E esse interior ia refletir depois no seu exterior. Mas quantos de nós estamos abatidos? O que tem abatido a sua vida dentro do seu ser? Dentro da sua alma? O que está fazendo com que seu rosto, às vezes aparece uma alegria, mas há uma tristeza profunda na alma? Na alma. E o rosto vai falar, mesmo que eu tente mostrar alegria na minha face. Mesmo que eu tente. Dentro do seu ser há uma luta, há uma briga terrível. Foi o que aconteceu com Davi. Ele estava dizendo, porque estás abatido, a minha alma, porque há uma luta, porque essa briga, porque há alguns que eu não estou conseguindo superar. Quando o rosto, ele revela os pecados não tratados, há um abatimento na alma, pecado não tratado, e só você sabe, e Deus sabe. Eu estava falando para Elias ontem, nós conversando sobre Jó. Deus sabe. Ele sabia o que ia acontecer com ele lá. Lá no início, o Senhor sabia, porque houve uma conversa que Jó não presenciou. Ele não presenciou a conversa. Deus sabia o que ia acontecer com ele lá no futuro. Lá no futuro. Levantar esse homem. Um missionário relatou sobre um homem chamado Arnaldo, bastante conhecido na igreja, uma pessoa muito alegre, comunicativa, apaixonado pela obra de Deus, um homem que era dedicado e dizia aos irmãos da congregação, isso aí é o sol no meio da congregação. Era como brilhava o rosto. Seu rosto refletia um entusiasmo ao extremo. Chegava onde chegava. Você já notou essas pessoas? Quando chega, ó, ele já sabe que ele chegou. Ele chega chegando. E esse era o Arnaldo. Mas num certo momento, Arnaldo começou a se afastar aos poucos da comunhão. A sua oração tornou rara, a palavra de Deus já não tinha o mesmo sabor, ele já desviava abertamente dos irmãos, o seu coração estava esfriando. O que aconteceu com ele? Primeiro, a sua alegria desapareceu. Segundo, depois o seu sorriso sincero também já não havia mais no seu rosto. E o terceiro, o seu rosto se fechou por completamente. Um dia esse irmão abordou ele e disse, Arnaldo, o que está acontecendo com você? O seu semblante mudou. Cadê aquele homem de alegria? Arnaldo diz o seguinte em lágrimas, eu perdi o brilho. Eu perdi o entusiasmo. Já não tem mais efeito a palavra do meu coração, as orações já não estão valendo mais. Eu não percebi que estava apagando isso dentro de mim. E já está apagado. E ali naquele dia eles oraram e ele confessou o seu pecado. E esse confessado pecado, houve uma mudança na vida do Arnaldo. E Arnaldo voltou a brilhar novamente. Ser aquela pessoa de impacto, como nós falamos ontem. Nada apaga mais rápido a luz do rosto do que a distância de Deus. Nada apaga a luz do rosto do que a distância de Deus. Você já notou quando você está debaixo de um poste, a luz está iluminando em cima da sua cabeça, ali há quando você vai para uma fazenda e tem um poste, tem uma luz ali naquele lugar, tantos bichinhos gostam de ir para aquela luz ali, você fica debaixo, você está sendo visto. Se você afasta um pouquinho, você vai sumindo nas trevas. Essa é a mesma coisa. Nada mais apaga a luz do seu rosto do que a distância de Deus. Quer apagar a luz do seu rosto, o seu brilho, a sua vida com Deus, sua comunhão? Distancia para Deus para você ver. Pode ter certeza.
E nós temos exemplo disso, exemplo de Elias. Elias, ele foi um desses que se afastou, foi se apagando, fugiu, ele queria morrer. Era um rosto abatido, um homem abatido, terrível. Há crentes que vivem como semblante abatido, a tristeza constante mostra que é um coração sem confiança na soberania de Deus. Quando o nosso rosto está caído, é hora de examinar o nosso coração. Se o seu rosto caiu, se há abatimento, examina o seu coração, o mais rápido possível. O mais rápido. O abatimento persistente pode ser um sinal que a sua alma perdeu o foco de Cristo. E a esperança reacende o brilho do rosto do meu irmão e da minha irmã, quando eu me aproximo cada dia mais do meu Senhor. O outro, expressões do nosso rosto que fala e o seu significado espiritual, o rosto da ira. Falta de domínio espiritual, cheios de ressentimento. Cheios de ressentimento. E diz lá em Daniel capítulo 3 e 19, diz que Nabucodonosor também do seu semblante, vai dizer que a aparência do seu rosto mudou contra eles. Agora um homem ficou irado contra Daniel e seus amigos. Um homem que muda o semblante, a ira toma conta. E Provérbios capítulo 15 e 18 diz: o iracundo levanta contendas. Levanta contendas, é uma pessoa que quer só contender. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma pessoa irada, o rosto dele ele mostra. Se há abatimento, tem pessoas também que vivem uma vida irada, e essa vida cada dia mais, nós vemos isso na vida das pessoas, nos nossos dias atuais. Nós iramos por qualquer motivo, problema num trânsito, problema com um colega de trabalho, um problema na igreja. Nós não conseguimos enfrentar as situações e ficamos irados por qualquer motivo. Fico irado com a minha esposa, um detalhezinho que não me agradou, o arroz que queimou, detalhe, a ira ela sobressai, ela vem dentro do meu coração. Você fala, mas por que eu estou assim? Qual o motivo que eu estou irado? Isso vai levar em alguma coisa? Um jovem chamado Renato, ele cresceu na igreja, mas sempre manteve um espírito competitivo. Sabe daquelas pessoas que gostam de competir? Quer ser mais do que o outro? E há uma competição, então era Renato. E Renato discutia com os colegas, ele levantava a voz, na igreja um dia se revoltou contra a liderança, saiu furioso e disse que nunca mais pisaria ali, irado, e pisa forte. O irado ele gosta de pisar forte, falar mais alto. No caminho para casa parou diante de uma vitrine, e quando ele parou diante de uma vitrine, ali estava tipo espelhado. E no espelhado, ele olhou seus rostos cerrados, fechado, ali com a mandíbula, e ele falou, é eu? Sou eu essa pessoa? E aí ele viu ele e o que estava por dentro dele na sua própria face. Quando você está irado, você não consegue olhar seu próprio rosto, mas você poderia ter olhado o seu próprio rosto. Você vai ver como fica feio. Fica feio demais o irado. Ele muda o seu semblante. A ira nunca é apenas um rosto. É um coração em guerra contra o seu irmão, contra Deus. Ela nunca é somente um rosto. É algo que você está em guerra com alguém. E principalmente com Deus. A ira não apenas destrói relacionamento. Ela desfigura o seu rosto. Cuidado para nós levantarmos muito a voz e querer pessoas acima das outras, irados demais, brigas demais. Eu lembro de um irmão, eu até falei esses dias atrás, que estava numa reunião de liderança dos irmãos e tal, para resolver alguns assuntos muito difíceis, complicados dentro da igreja local. E ele levantou irado e falou, se for precisar para sair no tapa, nós saímos também. Notaram? Como que realmente a ira toma posse, conta da pessoa.
para falar uma bobagem dessa? Se ele pudesse olhar o rosto dele e aquilo que ele falou. Antigamente não tinha nem celular para dar uma gravada num trem desse, que podia gravar e era bom demais, ia fazer um sucesso na internet. Ia fazer um sucesso. O semblante caído de Caim ainda vive o orgulho e domina muitas pessoas. Muitas pessoas. A ira destrói relacionamento. Esse daqui é o rosto abatido. Desculpa. Vamos para o quarto, que o nosso tempo dá. Rosto amargurado e rancorosos. O coração amargurado, diz Provérbio capítulo 14, 30. Coração amargurado perturba o corpo. Coração cheios de feridas. A amargura, ela transforma semblante, rouba a doçura do espírito. Há crentes que carregam no rosto pesos e mágoas antigas. Noemi, ela carregava uma mágoa dentro do seu coração, e que essa ferida parece que não curou. Ela diz lá em capítulo 1, versículo 20, de Ruth: não me chameis Noemi, mas me chama de Mara, amargura, amargura. Seu rosto expressava uma dor e perda, até que Deus restaurou a sua alegria através de Ruth. Mas era uma pessoa que constantemente saía essa amargura para fora, e a mesmo contendia até com o próprio Deus. Nós vimos ontem um vídeo aqui de uma mulher que perdeu um filho, que essa criança caiu ali das mãos da enfermeira, e essa criança veio a óbito, e essa mulher não conseguia perdoar Deus. O rosto amargurado, esse rancor dentro do seu ser, que não sai. Às vezes você está convivendo isso dentro da sua casa, você não consegue perdoar o seu marido, a sua esposa, seu filho. O filho não perdoa o pai. A situação de rancor, de terrível amargura dentro do seu interior. Você não consegue conviver com as pessoas. Eu tinha uma prima minha, que ela não conseguia perdoar a sua mãe. Não conseguia perdoar a sua mãe. E eu falei, como pode a pessoa não conseguir perdoar aquela que gerou? Porque há um rancor, havia uma ferida dentro dela que não sarava, não curava. Eu quero dizer para você nesta manhã, que ferida que está dentro do seu ser, dentro da sua alma? Qual é essa ferida que ainda te perturba a sua alma, que não consegue curar, que você não consegue perdoar? Essa ferida que você não consegue liberar um perdão, e o semblante torna-se cada dia mais pesado. Quando alguém perdoa, o rosto volta a refletir a leveza da graça, meu amado. A graça ser estampada dentro do nosso rosto é a melhor coisa. E diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, tira isso dentro do seu ser, para que o seu rosto volte a brilhar, e volte a ter a glória do Senhor dentro do seu ser. Se há uma ferida que não foi curada, hoje de manhã é hora de você colocar diante do Senhor para liberar perdão. Para liberar o perdão, para que o seu rosto reflita a glória do Senhor. Vai ficar rancoroso até quando? Até Cristo voltar? Ou até você morrer, ou a pessoa morrer? E a ferida está ali. Cada vez abre um pouquinho, ela dói, sangra, machuca. Nós precisamos entender que precisamos mudar o nosso ser. Muitos crentes estão vivendo sobre o peso de uma ansiedade, de uma depressão espiritual, e o semblante está apagado, o olhar vazio, porque não houve perdão. Há um rancor dentro de si. Há uma vida amargurada. E como é difícil viver junto de pessoas amargas.
amargas. Não é fácil, não. É terrível. A oração agora, nesta manhã, ela vai transformar o rosto. E o fardo da alma some quando você lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Toda a sua ansiedade. O rosto dos invejosos, dos soberbos. Isso aqui é terrível. A Bíblia nos mostra que a expressão do orgulho, às vezes ele se torna somente religioso. E eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui, e foi falado dos irmãos que ministram a palavra. Cuidado para que nós não sejamos somente religiosos. Eu tenho preocupado nesses dias da minha vida, parece que eu levei um banho, um saculejo na minha vida espiritual esses dias ali. E eu estou muito preocupado porque às vezes nós estamos vivendo vida religiosa e muito intelecto, pouca prática da vida cristã, pouco verdadeiro evangelho. Quando nós olhamos que um rosto invejoso, um rosto soberbo, ele expressa muita coisa na nossa vida e nós temos que ter cuidado. Nós temos que calçar as sandálias da humildade. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos calçar as sandálias da humildade. A Bíblia diz em Isaías capítulo 2:11, o olhar altivo será abatido. O rosto demonstra esse olhar altivo. Tiago capítulo 3:16, onde a inveja é espírito faccioso, aí a confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males. A soberba e a inveja deformam o rosto do crente, tornando frio, competitivo. Há rostos que perdem o brilho do amor, substituído por comparação e arrogância espiritual. Sou mais do que outro é mais, sou melhor, estou acima, conheço mais, o outro não conhece. E aí a gente tem que ter cuidado com relação à nossa posição em Cristo Jesus. Temos muito cuidado. Havia uma jovem na igreja local, que menina que cantava bonito, lindo. Mas sabe, um olhar indiferente, acima, achava que se ela não tivesse, não saía da forma correta. Então ela era acima de todos. Um dia foi visitar uma jovem na igreja, naquela localidade que ela reunia, e ela viu que realmente, ela falou assim para aquela pessoa que era da liderança, falei, olha, gostei muito, os louvores são muito, muito bonitos. Aquela jovem canta muito bonito, mas ela é muito indiferente. O olhar dela é muito altivo. O olhar dela quer ser superior aos outros. A indiferença pode afastar pessoas. O altivo afasta as pessoas, o invejoso afasta pessoas, o soberbo afasta pessoas. Em vez de ele agregar, ele afasta. Em vez de somar, vai dividir. Essa é a posição com relação a esse rosto que demonstra tudo isso. E quando nós olhamos essa situação, nós precisamos entender que nós temos que ter cuidado na nossa vida cristã. É entender que nós precisamos ser humildes, cada dia mais na presença do Senhor. E você pode até conhecer, saber, graças a Deus por isso, mas o rosto transmite humildade daquilo que você fala. O coração está alegre porque aquilo que você fala é uma coisa real da sua vida, daquilo que você vive. Tinha um irmão, até eu conversei com Elias sobre ele, não vou falar quem é. Você estava conversando com ele, ele ficava assim. Você fala, está prestando atenção. Ele ficava desse jeito. Aí ele te deixava sozinho. Você ficava lá. Fala, mas
Estranho. Você está conversando um assunto está... E ele estava lá. Você lembra, né, Elias? Aí a hora que você vê, você fala, o cara presta bem atenção no seu assunto. A mente dele estava longe dali. A soberba. Então essa soberba nós temos que ter o cuidado, é um sermão silencioso. Ele é um sermão silencioso. E muitas vezes destrutivo. Vai destruir vidas. Cuidado, não se torne indiferente. Está conversando com a pessoa, olha nos olhos, responda. Comunica com pessoas, fale com pessoas, dá atenção a pessoas. É pessoas que precisam entrar aqui. Eu estou lembrando do Gil quando pregou ali lá em Uberlândia agora, de Moçambique, de Angola, né? Em que ele falou, que ele orava lá na igreja local, falou, Senhor, manda famílias para cá, traz jovens, Senhor, traz moças, rapazes para casar e estar aqui aumentando, crianças, orando e dobrando o joelho. Começou pouquinho, debaixo de uma lata, e ali aumentou, hoje tem 1.400 pessoas no lugar. Mas para fazer isso, nós precisamos dar atenção para pessoas, olhar nos olhos, fazer com que realmente o meu rosto brilhe, transmite a glória do Senhor para aqueles que estão ao nosso lado, à nossa frente. Não seja evasivo, pessoas frias, que pensando que nós somos superiores, não somos nada, não somos ninguém. E hoje de manhã nós estávamos na ceia do Senhor, não por nenhum mérito que nós temos, nenhum, mas foi pela graça de Deus que nos salvou. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida eterna, seu sangue derramado. Quem é nós? Por que tanta soberba? Por que tanta inveja? Se torna no meio do povo de Deus, e a glória do Senhor, que era para ser estampada em nosso rosto, ela fugiu para longe de nós, e não há mais nenhum momento da nossa vida. O rosto do humilde, meu amado, é belo aos olhos de Deus. O soberbo, por mais religioso que pareça, sempre vai revelar a vaidade e a frieza, sempre. Pode notar, quando a pessoa é altiva, quando uma pessoa é soberba, sempre vai revelar no seu rosto uma frieza e uma vaidade. Sempre. E nós temos que ter cuidado sobre isso. E eu termino. Meu tempo já foi, né, gente? Não vai ter almoço. O rosto alegre. E esse nós terminamos. É o reflexo da graça e da comunhão com o Senhor. Diz lá em Provérbios capítulo 17, 22, o coração alegre é um bom remédio. É um bom remédio. E Salmo 31, 16 diz, farás resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Fará resplandecer. Meu amado, o rosto que brilha demonstra comunhão com Deus. O cristão alegre, ele contagia os outros. Ele contagia. O rosto alegre é porque ele tem a presença do Espírito Santo dentro dele. O rosto vai transmitir aquilo que está dentro do seu ser. O Espírito está habitando, ele está transmitindo tão forte dentro do seu ser, porque ele não está apagado. Ele está lá dentro do ser dele, vivo, ativo. E são os crentes cuja luz interior se manifesta do seu exterior. Eles não precisam falar muito, o brilho da graça se nota no semblante, e os seus rostos pregam mais do que 1000 sermões. Seu rosto vai falar mais do que 1000 sermões. Às vezes você não precisa nem falar nada, mas o seu rosto fala muito. A minha esposa, até nós estávamos conversando sobre o avô dela. Na verdade não era avô, mas se tornou avô com 7 anos. Sou Antônio Luiz. Quem conheceu o Sou Antônio Luiz? Hein? Alguns conheceram o Sou Antônio Luiz.
Eu fui lá no São Antônio Luiz, quando estava em Uberlândia, estava tratando do câncer, eu estive lá com ele. A gente esteve lá na casa dele, orando com ele. Nos mais difíceis da dor que havia, porque o câncer, quando está em avançado, dói demais, e às vezes não adianta nem tomar remédio. E o rosto dele estava brilhando e sorrindo. Falei, como é que pode? Uma dor terrível, sofrendo. Mas era um homem que transmitia uma paz. Eu não fui um grande conhecedor dele, não tive muito relacionamento, foi pouco o meu relacionamento com ele. Mas era um homem que me transmitia paz quando eu estava na presença dele. Você já teve assim com pessoas assim? Agradáveis, rostos alegres, de convívio precioso, parece que você não quer sair da presença dessa pessoa. Essa pessoa te alegra, essa pessoa te põe para cima, essa pessoa te ajuda. É assim que deve ser. E eu gostaria de terminar essa mensagem nesta manhã, que o nosso rosto, meu amado, ele reflita a glória de Cristo, como Moisés desceu do monte com o rosto brilhante, e poderia transmitir isso para todo o povo ver, que nós saiamos daqui com um rosto que brilhou, porque ele esteve na presença de Deus, nós também estivemos na presença do Senhor. O rosto de Estevão brilhou porque ele olhava para Cristo. O rosto de Jesus brilhou porque ele é a própria glória do Pai. Ele é a própria glória do Pai. E nós? O que nós temos refletido? Jovens que estão aqui, o que você reflete lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho? Cada rosto aqui prega um sermão diário. Cada um de nós estamos pregando um sermão. Pensa nisso. O seu rosto hoje está pregando um sermão. Um sermão. Você prega um sermão para os seus filhos, para os colegas de trabalho, para a igreja. Você chegou aqui hoje, está pregando um sermão. De que jeito está seu rosto? Abatido? Triste? Amargurado? Irado? Para o mundo, está observando cada detalhe nosso. Tem uma pessoa que bate no meu portão lá, se não é todo dia, pelo menos umas 3 vezes na semana, ele bate. Ô pastor! A vizinhança tudo ouve, que ele grita mesmo, ô pastor, no portão. Agora você imagina eu demonstrar algo errado para aquela minha vizinhança que todo mundo está ouvindo, ô pastor, o meu rosto demonstrando aquilo que não é realidade dentro do meu coração. Que testemunho. Alguns rostos acusam, outros rejeitam, outros ferem sem palavra, outros referem e atraem as pessoas para si. E eu concluo com as palavras de Mateus Benham, que ele diz: o semblante de um santo é a janela por onde o céu olha para a terra. Grave essas palavras. O semblante de um santo é a janela por onde o céu olha para a terra. Eu encerro dizendo aquele hino de Feliciano Amaral, quando nós olhamos para o rosto de Cristo, que Isaías nos mostra que ele ficou desfigurado. Desfigurado. Posso lá? Que é o rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Que privilégio muitos tiveram de ver o seu rosto, de sentir sua mão. Eu não vou ler tudo, mas, meu amado, que esse rosto de Cristo, essa glória, possa refletir em cada um de nós. Nós possamos sair daqui hoje pregando um sermão através do nosso rosto. Que Cristo é a nossa glória e que a glória de Cristo reflita sobre cada um de nós. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.